O dia do casamento de Leblon finalmente chegou. Tudo estava pronto no salão de casamento imperial. Assim como manda a tradição, o irmão de Rosemary a acompanhava até o altar. Enquanto o conde Leblon era perguntado se aceitava Rosemary como sua esposa, ele respondeu contra a vontade. Já a jovem, animada, acreditava que daquele dia em diante se tornaria oficialmente uma duquesa. Assim, quando foram declarados marido e mulher, mesmo que de forma solene e breve, a noiva parecia transbordar de alegria. No entanto, por outro lado, o Visconde Viana, que assistia ao casamento, não suportou a pressão e caiu em lágrimas. É claro que essas lágrimas não passaram despercebidas. De longe, alguém avistava o rosto dele molhado pela tristeza. Com olhos azuis e visão aguçada, quem observava era a duquesa Irina. Apesar de ter visto tudo, guardou apenas para si. Enquanto isso, percebia o olhar de seu marido que admirava sua beleza. Ela também foi elogiada pela cunhada, a grã-duquesa Emily, que ficou satisfeita com a escolha do vestido de Irina. Enquanto conversavam, Irina notou alguém pedindo espaço para passar. Ao se virar, viu que eram Leblon e sua esposa, que caminhavam calmamente. A bela Rosemary, vestida de forma muito semelhante à protagonista, desde o penteado até maquiagem e acessórios, chamou a atenção. Naturalmente, a recém-casada precisou parar para conversar com a duquesa Irina, chamando a atenção de todos para a semelhança dos trajes. Levando a mão à boca como se estivesse impressionada, Rosemary disse à duquesa que ambas estavam vestindo igual, perguntando quem havia copiado primeiro. O duque loiro não gostou quando Rosemary insinuou que sua esposa estivesse copiando o vestido. Assim que escutou a conversa entre Pervin e Irina, Leblon empurrou de imediato sua esposa. Bravo, disse que não acreditava que ela o havia feito passar por tamanho ridículo, tentando copiar a roupa de uma convidada. Mesmo assim, Rosemary se agarrou ao braço do marido e disse que ele não poderia falar tais coisas. Não adiantava, Leblon não era ingênuo, sabia que aquela mulher estava tentando se fazer de vítima. Para piorar a situação de Rosemary, justamente nesse momento, a imperatriz chegou e quis saber o que estava acontecendo. A duquesa loira pediu desculpas à imperatriz, afirmando que não pretendia causar tanta comoção. No entanto, a imperatriz logo percebeu que ela estava tentando copiar claramente o vestido de uma convidada. Lembrou que havia deixado explícito que uma noiva, em seu casamento, deveria ser delicada e usar branco. Apesar disso, Rosemary insistiu que apenas usava seu vestido favorito no dia mais importante. Ainda disse que era 1000 vezes mais importante do que qualquer convidada. Claro que Irina escutou e perguntou se ela continuaria ignorando as ordens da imperatriz. A ordem era clara. A noiva deveria vestir branco e a imperatriz não aceitaria outra atitude. Rosemary deveria sair e trocar-se conforme a regra. Depois de ver que não tinha condições de continuar vestida daquela forma, Rosemary lançou um olhar de ódio à duquesa antes de sair. Irina, no entanto, não deixou barato. Perguntou se ela estava realmente chateada, pois não acreditava que Rosemary tentasse fazê-la sentir vergonha de algo. Aproximando-se mais da loira, deixou claro que não adiantaria tentar roubar informações dos empregados, pois eles eram extremamente fiéis. Por fim, confessou que usara o mesmo vestido apenas para presenciar o momento em que Rosemary passaria vergonha. Comentou que era fácil copiar vestido, maquiagem ou acessórios, mas impossível disfarçar a cara de mocreia que Rosemary tinha. Após a discussão, Irina estava exausta e se apoiou nos ombros de Pervin. Vendo que a esposa não estava bem, o duque loiro avisou a imperatriz sobre o estado de Irina e pediu licença para que se retirassem mais cedo. Enquanto isso, Rosemary, ainda furiosa, remoía as palavras que ouvira da duquesa Irina. Nesse momento, foi puxada pelo braço pelo Visconde Viana, que precisava falar urgentemente com ela. Rosemary pediu que ele parasse de puxá-la, disse que não havia mais nada a ser conversado e que ele deveria aceitar os fatos. O Visconde não acreditava que fosse isso que ela queria de verdade, mas a jovem insistia que ele parasse de segui-la como uma mosca indesejada. Ainda assim, Viana não acreditava que ela estivesse feliz. Rosemary o alertou que, se continuasse a persegui-la, chamaria os guardas. Ele a avisou de que o caminho que ela estava trilhando só a deixaria cada vez mais infeliz, pois o título de duquesa não preencheria o vazio do coração.
Enquanto conversavam, a presença deles foi notada. De longe, uma mulher observava e achava que a duquesa Blendine não deveria estar em um canto afastado conversando com o Visconde Viana. Enquanto isso, Pervin e Irina já haviam voltado à mansão Charles e aproveitavam a noite bela e calma. Para recepcioná-los, chegou a senhora Tilly, perguntando como havia sido o casamento. Ela avisou que a preparação já estava pronta, bastando apenas segui-la. Irina ficou curiosa e, ao ver o jardim decorado lindamente, ficou admirada. Notava-se que o chalé havia sido transformado em um pequeno salão de baile. Tervinha havia mandado decorar o jardim para que os dois pudessem dançar a sós. Para aumentar a tensão, Irina perguntou a Pervin o que aconteceria se ela não quisesse dançar. Era, claro, apenas uma brincadeira. Logo depois, pegou a mão dele e disse que dançariam a noite toda. Assim, o casal começou seus primeiros passos de dança naquela noite. Irina dizia que ele sempre conseguia surpreendê-la. Pervin, apressado, demonstrava o quanto ela e os futuros filhos eram importantes para ele. No entanto, Irina estava ansiosa, achando que após o nascimento dos gêmeos, talvez não tivesse tempo para cuidar tão bem do marido. Diante disso, ele não viu outra alternativa. Deveria fazê-la apaixonar-se perdidamente por ele. Gostando da proposta, Irina disse que ele poderia começar as primeiras tentativas ali mesmo. Sem perder tempo, Pervin a beijou ardentemente. Rapidamente, a chama entre os dois se intensificou e eles continuaram a dançar enquanto se beijavam. No chalé de chá, no jardim, algumas damas conversavam. Diziam que era uma pena a Lady Irina ter ido embora antes que pudesse dançar uma valsa. No entanto, Irina dizia que ela e Pervin tinham um costume. Dançaram juntos a noite toda quando chegaram em casa. As damas comentavam que a festa não havia terminado bem. O clima ficou pesado depois que o casal foi embora. Diziam que a Lady Rosemary tentou se misturar em vários grupos, mas era difícil, já que fazia questão de ser arrogante com todas. O Conde Cerber, por exemplo, havia tentado empurrar a filha para o Conde Leblon. Por isso, sequer olhou para a Lady Rosemary, que havia roubado o posto da filha dele. O Marquês Viana também não parecia muito feliz com ela. Quando falavam sobre o Marquês Diane, Lady Diane lembrava que tinha visto a Duquesa Rosemary conversando com o Visconde. Nesse momento, a protagonista se lembrou de quando viu o Visconde Viana chorar ao longo do casamento. Depois, começaram a comentar sobre o boato de que o Visconde Viana havia levado a Lady Rosemary para um canto afastado e conversado por um bom tempo. Agora, esperavam que as coisas estivessem mais calmas, já que o casal recém-casado tinha partido para a lua de mel. Enquanto isso, Emily perguntava a Helena se ela iria participar do batizado da pequena Melody. Nesse momento, Irina confirmou sua presença. Em outro lugar, o Duque Leblon estava furioso. Dizia que nunca havia passado por uma humilhação tão grande. Tudo por causa daquela mulher inútil. Apesar de não ser sequer uma mulher inteira, ainda tinha que passar por esse tipo de difamação. Lembrava que, por causa dela e de sua vulgaridade em escolher um homem qualquer para conversar em um canto escuro, agora as pessoas falavam mal dele. Exigia que Rosemary se mantivesse afastada de escândalos. Ela não era mais uma mulher qualquer. Agora era uma duquesa e fazia parte da família Blendine. Ela tentava dizer que entendia, mas, todas as vezes que falava, era interrompida por Leblon. Ele não queria saber de fidelidade. Não se importava se ela arrumasse um amante ou até vários, só não queria que caísse na boca do povo. Pedia apenas que escolhesse melhor as pessoas com quem se relacionasse. Deixava claro que, para ele, Rosemary nunca passou de uma mulher com quem apenas tiveram um momento. Cada palavra era cruel e soava como uma estaca esmagadora nos sentimentos da Lady Rosemary. Olhando nos olhos dela, pediu que nem pensasse em copiar novamente a Lady Irina, fosse pelo motivo que fosse, até porque aquele ato dela lhe causava repulsa. Rosemary tentou argumentar que era sua esposa e que ele não poderia carregar outra mulher no coração. Gritou que estava grávida de um filho dele e que ele não poderia simplesmente dar-lhe as costas. Mas Leblon não quis ouvir. Ele foi embora, deixando-a sozinha. Agora, ela deveria aguentar firme. Tinha ido do céu ao inferno para conquistar o status de duquesa. Pensava que deveria suportar só um pouco, até a criança nascer. Depois disso, acreditava que seu lugar de duquesa estaria garantido para sempre. Tudo o que precisava fazer era aguentar mais um pouco.
Enquanto isso, em outro lugar, o Duque Loiro conversava com o imperador sobre o Visconde Viana. Aquele Visconde havia pedido para se tornar assistente do Duque Leblon, o que o faria conviver de perto com a família Blendini. O imperador, no entanto, achava que isso poderia ser incômodo, já que ele era filho do Marquês Viana, e o Marquês era próximo de Leblon. Ainda assim, o imperador pensava que seria possível, gostaria de nomear alguém que pudesse impedir Leblon de perder o controle. O Duque Loiro acreditava que o Visconde Viana não estava interessado em disputas de poder. Considerava que tinha uma boa cabeça, embora gostasse de alguns drinks. Só não sabia ao certo se Leblon aceitaria, já que aquele homem estava no centro dos boatos que circulavam sobre a duquesa e outro homem. O imperador, no entanto, acreditava que Leblon provavelmente não se importava, pois deixava claro suas verdadeiras intenções com a própria esposa. Por isso mesmo, Pervin achava bom que o Visconde Viana se tornasse assistente de Leblon e passasse a frequentar a mansão Blendini. Depois da conversa, o Duque Loiro percorreu um longo corredor. No final, encontrou a pequena princesa, que queria lhe dizer algo. A jovem afirmava que precisava de sua opinião sincera. Contou que havia escutado algo, mas não podia contar nem para sua mãe nem para seu pai. Sendo assim, Pervin pediu a ela que contasse. A princesa revelou que ouvira algo estranho dias atrás. Disse que enquanto brincava de esconde-esconde com a irmã, decidiu se esconder atrás de uma moita. Achava que seria o lugar perfeito para não ser encontrada. No entanto, dali ouviu vozes. Duas pessoas discutiam, dizendo que aquele lugar era isolado, mas que deveriam ser breves, já que o assunto era importante. A jovem princesa contou que a conversa era entre o médico e o Visconde Viana. Eles falavam sobre uma mulher, e o médico queria saber o que havia acontecido. Parecia que o médico queria que o Visconde confirmasse se havia levado certa garota para casa após uma bebedeira. Ao que tudo indicava, estavam falando de Lady Rosemary. Para a criança, parecia que havia algum tipo de amizade entre ela e o Visconde. O médico dizia ao Visconde que ele não deveria ficar chateado, pois Rosemary agora era uma duquesa e havia escolhido esse destino ao traí-lo. Com isso, começaram a brigar. O Visconde dizia que o médico não deveria falar assim de Lady Rosemary. Afirmava que a jovem não tinha culpa e que existia entre eles algo muito sincero. Depois da discussão, os dois partiram. A princesa, com medo de ser descoberta, permaneceu escondida, mas ficou pensando no que ouvira sobre a tia Rosemary e o Visconde. Quando contou tudo ao Duque Loiro, Pervin refletiu sobre as palavras da criança. Agradeceu por confiar nele e pediu que mantivesse aquilo em segredo, apenas entre os dois. Algum tempo depois, na mansão do Marquês Viana, o homem estava satisfeito. Dizia que finalmente o filho havia se integrado à mansão Blendini. Aconselhou o filho a avisá-lo caso se interessasse por alguma dama do império, pois seria bom estabelecer logo em casamento. No entanto, o Visconde Viana surpreendeu o pai ao avisar que já estava apaixonado por alguém. O Marquês, animado, pediu que dissesse quem era, para que ele mesmo conversasse com os pais da dama. Mas as palavras do filho o abalaram profundamente. O Visconde confessou que estava apaixonado por uma mulher que já pertencia a outro homem. O Marquês, furioso, disse que não o havia criado assim, que nunca lhe ensinara a se apaixonar por mulheres casadas. Assustando ainda mais o pai, o Visconde confessou que o filho que Rosemary carregava no ventre era dele. Mesmo que houvesse repetido várias vezes, o Marquês não parecia acreditar no que o filho estava dizendo. Isso era uma tragédia, um absurdo. Como ele teve algo com Rosemary Lancedil? Incrédulo, perguntou ao filho se ele andava bebendo de noite e agora até durante o dia. O pai se alegrou quando ouviu o filho dizer que tinha bebido um pouco, satisfeito em ouvir que o filho apenas tinha dito algumas besteiras por estar bêbado. O filho dizia que poderia até ser verdade que não estivesse no juízo perfeito. Para aquele pai, Felipe Viana era um ótimo filho, perfeito e exemplar. Tinha certeza de que jamais iria decepcioná-lo. Mas o filho, se afastando do pai, disse que daquele momento em diante não deveria se preocupar e também aconselhou a manter essa distância caso ainda quisesse as memórias do Felipe perfeito.
Aquelas palavras deixaram o Marquês Viana sem chão. O filho perfeito estava, enfim, se rebelando. Olhava para ele e não podia crer que tudo isso era por causa daquela mulher. Uma mulher vulgar e dissimulada havia usado seu filho e agora que estava carregando o filho dele, usava isso para conquistar o título de duquesa. Ele não podia crer que aquela mulher havia usado seu filho e agora estava dando um golpe no Duque Eblon. Sem saber o que fazer, chamou o seu mordomo e, assim que chegou, quis saber dele se tinha notícias de quando o duque e a duquesa Blandine voltariam. O homem contou que ouviu falar que por volta do dia seguinte, mas não tinha certeza. Depois, o homem quis saber se existia um jeito de fazer um teste de paternidade antes que o bebê nascesse. O mordomo dizia que até onde ele sabia parecia impossível. No entanto, era bom procurar um médico para ver o que ele recomendava. Com isso, o Marquês Viana pediu ao mordomo que chamasse o médico Connor. Esse era o médico da família, então era um homem de extrema confiança no meio da alta sociedade. Se passaram alguns dias e na mansão dos Charles, Mariana estava a mil, falando que as empregadas dos Blandine estavam desesperadas porque a duquesa e o duque voltaram da lua de mel. Irina achava estranho, pois parecia que a lua de mel deles tinha terminado antes do tempo. No entanto, Mariana falava que para o Duque Leblon tinha ido às mil maravilhas, pois parecia que ele estava dormindo com uma mulher diferente por dia enquanto abandonava a duquesa para um lado. A protagonista achava que, mesmo que Lady Rosemary tivesse um gênero difícil de lidar, ela merecia respeito. Mariana não conseguia disfarçar a alegria. Dizia que não importava o quanto a duquesa tentasse dizer que Lady Rosemary era uma pessoa boa, pois todos sabiam que ela era ruim. Depois, sorrindo, pediu desculpas a Irina, pois havia se empolgado um pouco. E, quando já estava se preparando para sair, Pervin assustou-se, pois encontrou Irina acordada desde cedo. Perguntou a ela por que havia acordado tão cedo naquele dia. Ela disse que havia dias que ele estava saindo antes que ela pudesse se despedir. Mariana, ao presenciar os dois juntos, sempre ficava empolgada, sabendo que quando o casal estava junto, tudo terminava em uma explosão de beijos. No entanto, Irina queria saber de Pervin se ele iria jantar em casa naquele dia. Ele achava que ficaria enrolado com assuntos do palácio até mais tarde, e era uma pena. Depois, abaixou-se um pouco e se despediu dos gêmeos, pedindo a eles que cuidassem bem da mamãe, pois eles eram os seus leõezinhos. E, é claro, mais uma vez se despediu de Irina com mais um dos seus beijos calorosos. Dizia que tentaria ir para casa mais cedo, se fosse possível, e por isso daria bastante amor para ela mais tarde. Mesmo estando há muito tempo casada com Pervin, ela ainda se constrangia com algumas coisas que ele falava tão deliberadamente. Depois que ele partiu, ela se virou para Mariana e queria saber dela se ela sabia por que ele chegava tarde todos os dias. Quis saber se eles estavam tramando alguma coisa nas costas dela. Mariana nunca foi boa para mentir ou inventar desculpas, por isso Irina notou de cara que ela estava tentando mentir. Depois, falou abertamente para Mariana, dizendo que já tinha conversado com Alfred e ele havia contado que as preparações já estavam terminadas. E foi assim que ela descobriu o que eles estavam tramando. Mariana achava que Alfred tinha contado e, por isso, entregou o jogo facilmente. Por isso, dizia a Mariana que não precisava tentar guardar segredo. Ela já sabia tudo sobre o evento, mas queria ouvir os detalhes vindo dela. Dizia a Mariana que não queria ser a única a saber, e além disso, se todos soubessem, seria mais divertido, mas ela ia fingir na frente de todos que era surpresa. Enquanto isso, Connor ficava sabendo que o Visconde Viana e a Duquesa Blandine eram alvo de boatos de um romance. E agora Pervin queria saber dele se sabia de algo que estivesse acontecendo entre os dois. É claro que ele não poderia dizer que estava com essa suposição depois de ter ouvido as histórias da pequena princesa. O homem dizia que eles haviam sido próximos desde criança, nada que merecesse uma preocupação. Falava com o Duque Loiro que, a menos que tivesse de fato um problema, seria melhor ignorá-los. Depois de falar com aquele médico, Pervin iria voltar para sua carruagem, mas agora tinha ainda mais certeza de que existia algo entre Rosemary e o Visconde Viana. Com isso,
Pervin pediu a um dos seus guarda-costas que descobrisse a verdadeira essência do relacionamento da duquesa Blandine e do Visconde Viana. Deveria focar no relacionamento deles desde antes do casamento dela. Depois, disse que na verdade não tinha problemas em deixar rastros do lado do Visconde Viana. Pensava que, se deixasse vazar alguma informação, ele poderia reagir a elas e acabar expondo alguma prova inesperada. E dali a carruagem seguiu rumo à casa do Conde Bell. Ele continuava com a duquesa Rosemary e o Visconde Viana na cabeça. Queria ter certeza sobre a tal traição. Enquanto isso, conversava com o Conde Bell e falavam sobre a segunda cerimônia de casamento que Pervin daria a Irina. O Conde Bell achava que a duquesa deveria estar muito feliz. No entanto, Pervin disse que era uma surpresa. Fazia isso porque, depois que ela desmaiou e ficou algum tempo desacordada, ao acordar, havia se esquecido de algumas coisas, entre elas o casamento deles. O Conde Bell ficava surpreso e notava que, enfim, o Duque Loiro havia se tornado um marido exemplar. Visto que aquele conde era um dos anciões da família Charles, ele era muito interessado em que o casal se desse bem, como estavam sendo no momento atual. Não só ele, mas todos os anciões torciam para a chegada de um herdeiro e, como o relacionamento dos dois estava tão bom, produziram logo gêmeos. Enquanto o Conde Bell falava sobre os rumores sobre a duquesa Rosemary, dizia que todos deveriam ir com calma, ainda mais depois dos rumores que apareceram sobre Irina. Ele lembrava que, na ocasião, todos os anciões agiram precipitadamente e isso quase levou ao divórcio do casal. Os dois falavam sobre os boatos. No entanto, Pervin dizia que difamações nenhuma iria fazer com que ele perdesse a confiança que tinha em sua esposa. E o assunto sobre Pervin e Irina era totalmente diferente dos rumores que rondavam a casa dos Blandine. Enquanto isso, Anthony, o espião da casa Lancedil, observava tudo o que acontecia e, depois de um tempo, foi visitar Lady Rosemary. Ele dizia a ela que estava ali para levar notícias interessantes e contou sobre boatos de Pervin e Irina. Aquele homem tinha visto Pervin e o Conde Bell conversando, por isso tirou suas próprias conclusões, achando que eles estavam falando sobre Lady Stella.